Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que acompanha a IPPTV, a sua TV missionária. Agradecemos a Deus por mais um dia de vida, né? Por mais uma semana que tivemos. Que Deus abençoe a tua vida. E aqui estamos em mais um programa MENAP, Masculinidade Restaurada, uma transformação necessária. Hoje o time está desfalcado, infelizmente. Não estamos com o pastor Tiago, nem com o nosso irmão Renato Botuém, por uma questão médica, né? Mas temos aqui, para abrilhantar também o programa, o pastor Vinícius Lacerda. Bom dia, pastor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Fabrício, Deus abençoe muito a sua vida e Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. É isso, para uma masculinidade restaurada, teremos um assunto muito interessante hoje, não é isso, Fabrício? Não tenha dúvida, pastor. Estamos estudando o livro Homem Nota 10, né, do pastor David Merck, e temos maratonado nesse livro, e hoje estaremos no capítulo para tratar do assunto não neófito. E a gente já começa com a pergunta, né, pastor? O que seria esse não neófito? Fabrício, a gente precisa abordar a etimologia da palavra, né? Eu acho que isso é muito interessante. Você falar sobre o neófito, primeiro, quando você consegue desvendar ali por trás das palavras o que o autor queria dizer, né? Essa própria palavra que usa sufixo e prefixo grego ali, que é a junção, é uma palavra composta de neo e de fito, né? Aí você vai lembrar, inclusive, da botânica, o fitoplâncton, né? Então, o fito é algo que é plantado. E o neo, que para nós fica um pouco mais fácil nos nossos dias, é o novo, né? Ou seja, é o recém-plantado. É aquele que acabou de brotar, né? É aquela semente que acabou de germinar. E para nós, ou seja, um neófito seria um recém-convertido. É isso que o texto quer dizer. É aquele que se converteu há pouco tempo. O próprio apóstolo Paulo, quando está fazendo a recomendação lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, quando ele vai falar da qualificação dos líderes, aí quem são os líderes? E aí aqui vale dizer, né, pela palavra de Deus, homens, bispos e diáconos, né? O que é o bispo aqui? O bispo é aquele que vai conduzir o rebanho. O diácono é aquele que serve. E no versículo 6 ele diz isso, e eu gosto da tradução que eu trabalho muito, que é a Nova Almeida Atualizada. E a Nova Almeida Atualizada ela vai dizer assim, no versículo 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo, se você quiser abrir comigo aí e acompanhar. Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Ou seja, o neófito, etimologicamente, é aquele que começou uma nova vida na fé. Ele é o recém-plantado no meio, vamos dizer assim, se o povo de Deus é considerado como trigo, né, porque o próprio Senhor Jesus colocou aí, dizendo, olha, no meio do joio no meio do trigo vai ter joio, fazendo uma separação daqueles que são verdadeiros. Então, se tem trigo mais alviçareiro, né, o trigo que levanta assim com mais alegria, e tem os brotos novos no nosso meio. E vai ter também o joio, né, que a gente não conhece, por isso precisa ser experimentado. Então, pastor, a questão de ser neófito não é algo pejorativo, Não. Mas um momento que a pessoa está passando por ser novo na fé. Exatamente. O livro que a gente está lendo, que é o Homem Nota 10, né, o autor vai nos dizer, inclusive, que não é pecado você ser neófito, né? Não é um erro, você não está em... então quer dizer eu não posso servir porque eu sou neófito? Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está falando a respeito de liderança. Então, a novidade de vida, o primeiro amor, ser neófito ou recém-convertido, é circunstancial. É uma circunstância de momento, em que você chegou, é novo no povo de Deus, e aí você precisa ser provado, aprovado, experimentado, amadurecido, até para que você comece a dar frutos. E aí a palavra de Deus vai dizer uma série de coisas sobre frutos. O que são frutos de justiça? É aquele que é experimentado, inclusive, pela disciplina, segundo a carta aos Hebreus. Então, o neófito, ele vai errar. Assim como nós, experimentados, erramos. Mas qual é a maturidade que isso acontece no meu e no seu coração, que faz com que exerçamos entre nós o fruto de justiça?
que no princípio, diz o texto lá em Hebreus 12, a disciplina parece amarga, parece ruim, mas ela gera frutos de justiça. É porque o neófito e tanto experimentado, quando são disciplinados, repreendidos, né? Mas a palavra de Deus também vai dizer que o homem de Deus ele deve ser irrepreensível, né? Ao mesmo tempo. Então a maturidade traz isso. O neófito ele passa pela disciplina e ele vai gerar frutos. E o neófito, ele está passando também por uma fase de crescimento, de amadurecimento, né, pastor? E assim, para ser um líder na igreja, um presbítero, um diácono, é necessário que já esteja experimentado, que já tenha uma fé solidificada para poder ali na igreja servir e comandar, porque isso funciona, né, pastor, de uma forma geral. Nós, homens, passamos também por uma profissionalização. Exato. E nesse processo de profissionalização, nós temos ali, né, o início da carreira, geralmente como estagiário, depois júnior, Exatamente. e vai galgando com isso, né, novas etapas. E dentro da igreja, então, é da mesma forma. É da mesma forma porque nós amadurecemos. Nós não somos os mesmos de quando tínhamos 20 anos de idade. Nós olhávamos para trás para os nossos 15 anos e pensávamos assim, quanta besteira eu fiz, né? Não faria de novo. É verdade. Mas ao mesmo tempo, quando eu tenho meus 30 anos e eu olho para os meus 20, eu disse, rapaz, tanta coisa que eu fiz aos 20 anos de idade que eu não faria agora. E assim sucessivamente, você que está nos 40, nos 50, você olha, passa pelas experiências de amadurecimento e vai trazendo coisas novas. É bem certo também, Fabrício, que parece que alguns homens não saíram da adolescência. E isso é um problema geral. Agora, quando ele tem um novo encontro da sua vida, né, uma nova vida com Cristo, ele amadurece emocionalmente, né, relacionalmente, e tudo isso pela fé que passa a exercer sobre o seu coração o conhecimento da palavra de Deus. Aí, o próprio apóstolo Paulo vai dizer, olha, antes eu agia como um menino, agora eu não ajo mais. Então, o amadurecimento ele vem sobre a mente do novo na fé e vem sobre o seu comportamento, ou seja, aquilo que a palavra de Deus aplica à sua mente e coração, passa também a transformar numa mudança de direção, né? Metanoia, né? Mudança de mente. As suas atitudes já não são mais atitudes de menino. Então, isso que você falou da profissão, por exemplo, é muito legal, porque você tem que passar por estágios. É muito difícil, você encontra gênios, né? Você encontra pessoas superdotados aí que têm qualificações, habilidades extraordinárias logo nas primeiras idades ali, na juventude, mas normalmente você vai encontrar experiência e amadurecimento no que a gente chama de caminhada. E nessa caminhada da fé não é diferente. Um exemplo muito poderoso e para mim ele é o maior exemplo de toda a Terra. O próprio Senhor Jesus, como ser humano. Com que idade que ele começa o seu ministério? Verdade. Com que idade? Com 30 anos. Com 30 anos. E existe aí vamos dizer, um gap no registro dos 12 até os 30. Os evangelistas não registram. Apesar de que tem um aqui na palavra de Deus que, pelo seu jeito de ser, demonstra muito do que ele viu entre os 12 até os 30, que é o irmão mais novo de Jesus, Tiago, né? Tiago, que lembra o nosso pastor Tiago aí. Tiago... Pois não. O Senhor Jesus, mesmo assim, sendo Deus, deixou um exemplo para nós. Para ser seguido. Da necessidade, né, de ser experimentado, né, de uma caminhada. De uma caminhada. Por que eu estou falando de Tiago? Porque Tiago sentou na primeira fila da vida e viu o irmão dele mais velho, Jesus, tomar todas as escolhas, que foram as escolhas que direcionavam para realizar a obra de Deus. Então, quando você pega lá nos 12 anos de idade, em que Jesus está perdido da sua caravana, ele está lá e se separa. Os seus pais começam a procurar depois de alguns dias que já tinham saído da Páscoa em Jerusalém, voltando para Nazaré. Jesus tinha 12 anos de idade. Cadê Jesus no meio da caravana, pessoal? E volta e procura até que eles voltam para Jerusalém. Encontram Jesus aonde, Fabrício? Você lembra lá? Encontram Jesus no templo. Está lá no templo, né? E lá no templo ele está fazendo o quê? Sendo experimentado e amadurecido no conhecimento. Ele está, inclusive, como se fosse assim, uma aula de escola dominical. Debatendo, obviamente, 100% homem, 100% Deus,
Mas eu quero crer ali que naquele momento ele está nos ensinando que desde a tenra infância existe uma caminhada de amadurecimento do ser humano. E por que não dizer do homem, que com 12 anos de idade estava ali buscando aprender a palavra de Deus. Agora, você dá um salto aí, Fabrício, até os 30, e você vai ver Jesus homem, amadurecido, não com seus 20 e poucos, não com 15, não com 18, dizendo, agora eu vou para cima e tal, vamos fazer a obra de Deus. Ele passa por todas as regras de uma caminhada que a cultura judaica exercia, é que um mestre só podia ser um mestre depois dos 30 anos de idade. Tanto que ele é reconhecido como rabi, depois dos 30. Então, Jesus cumpriu a lei, passou pela caminhada e teve uma profissão. Qual foi a profissão de Jesus? Trabalhava com madeiras, né? Carpinteiro ou construtor, né? Alguns tradutores vão dizer como construtor. Então, até na experiência do ser humano que precisa corresponder à sua sustentabilidade material, Jesus fez. Ele falou, não, eu vou trabalhar, vou ajudar na minha casa, vou ajudar a minha família financeiramente, serei alguém profissional, mas num determinado momento ele mesmo vai dizer, a obra que o meu pai me entregou para fazer, essa eu realizei. E aí ele se entrega no ministério como alguém perfeitamente amadurecido. Por que não dizer não neófito? Para que reconhecidamente diante da lei, Jesus era alguém experimentado. O próprio autor no livro, pastor, ele traz como referência a questão do maratonista. Exato. Que ninguém entra numa maratona do dia para a noite. Exatamente. Há um preparo por trás de tudo isso para que possa suportar aquele nível de competição. Uhum. Não é 5 km, 2 km, não. É algo muito longo. Uhum. E o neófito, ele também precisa ter essa consciência que na caminhada cristã há necessidade desse preparo, né, pastor? Porque se você pegar um maratonista de 100 metros, né, ele treina para uma explosão muscular de pouco tempo. Vamos dizer aí que 8 segundos, no máximo, justificam todo o treinamento dele. Agora, se você olhar para um maratonista, você vai ver que o desempenho dele é um desempenho totalmente diferente, é de resistência. Não é de explosão. Não é de explosão, exatamente. Então, às vezes, a explosão, Fabrício, empolga no nosso meio. E talvez por uma necessidade muito grande, o autor vai trabalhar isso também, uma necessidade ministerial muito grande da igreja, talvez a gente se empolgue com as pessoas novas na fé e a gente já começa a colocar elas para uma explosão na fé em trabalhar, por assim dizer, né? Dizer, vamos lá, você está aqui, toma aí, você já pode ser um diácono no meio da igreja. O pessoal coloca isso e talvez você precise colocar aquele recém-chegado para que ele seja experimentado, ganhe musculatura, para ele fazer uma caminhada, uma maratona com o povo de Deus. A gente não quer impor limite de tempo, mas você precisa ver duas coisas. A experiência, porque a caminhada no tempo, ela pelo menos ela vai demonstrar os frutos de quem é aquela pessoa. Então, numa caminhada, tem um ditado antigo, Fabrício, que diz assim, quer conhecer alguém? Come 1 quilo de sal junto com ela, né? O que isso quer dizer? Comer 1 quilo de sal junto demora, gente, porque como é que é cada refeição? Você bota lá meio quilo de sal numa refeição? É de pitadas. Então, essa coisa, quer conhecer alguém, come 1 quilo de sal junto com ela, é assim, dia a dia, pitadas, relacionamento, caminhar junto, dividir o pão junto muitas vezes, né? Você ter ali momentos com ela para conhecer. Por que a gente precisa conhecer? A própria palavra de Deus vai dizer que pelos frutos a gente vai reconhecer quem é alguém firmado na palavra de Deus, quem é alguém firmado na fé. É o que você falou, caminhada, maratona. Não é pela aparência, não é pelo jeito da pessoa, não, é pela vivência, né, pastor? Porque o ser humano está muito apegado à novidade, né? Sim. A gente tem essa necessidade. E nesse tempo de online, né, o próprio... Tem um termo que se usa, que é doom scrolling, né? Que vamos dizer assim, a maldição do deslizar da tela. Por quê? As pessoas estão apegadas à tela hoje
e elas querem ficar deslizando o tempo todo, e isso se tornou uma doença. Elas querem estar conectadas o tempo todo. Qual é a necessidade e o vício que se gerou na tela? É a novidade. Então, a novidade gera em nós uns elementos químicos aqui que dá prazer, né? Dopamina e etc. Tudo isso acontece. Então, cada vez que eu vejo uma novidade, eu me empolgo, isso gera prazer, e as redes sociais têm gerado isso. Uma dependência quase que química de prazer instantâneo por causa do doom scrolling, né? Que é você deslizar, essa maldição de deslizar a tela o tempo todo. Por que eu estou tocando nisso? Porque no passado, na igreja, e talvez ainda em alguns momentos presentes, as pessoas querem uma explosão de alegria. Elas querem se empolgar com alguém que chegou com alguma novidade. Qual é a novidade? Aliás, o que está mais rápido aí, né? A mesma coisa do fast food, né? Aquela alimentação rápida, o conhecimento rápido, muitas vezes superficial, sem aprofundar um relacionamento. Então, às vezes, vamos dar o exemplo aí que o próprio autor traz. Um cantor famoso se converte. Todo mundo vai lá, se empolga, fala, não, ele tem o dom da música. Então vamos pegar esse cara e colocar no Ministério do Louvor agora, porque olha, que milagre. Mas o quão a palavra de Deus fez efeito real no coração dele? Porque o próprio Senhor Jesus vai contar a parábola, o Fabrício, do semeador. E eis que o semeador saiu a semear. E cada semente daquela que caiu num solo, cada solo daquele é um coração. E você vai ver que, por exemplo, uma das sementes que cai à beira do caminho ali, vem as aves do céu e roubam aquela semente, ou seja, é o diabo, que por causa das tentações faz com que a pessoa desista e não frutifique, não seja recém-plantado verdadeiramente. O outro, por exemplo, é quando a semente cai entre os espinhos, e o texto bíblico da parábola do semeador vai dizer para mim e para você que são as preocupações e as riquezas da vida, ou seja, os prazeres, o doom scrolling, né? Onde a pessoa olha e fala assim, ah não, eu vou deixar essa... Então você pega um cantor, o cara se empolga, mas será que os espinhos da vida não estão ainda lá sufocando o seu coração, como os prazeres que ele tinha no mundo, as riquezas que ele possui? Ele está num processo de tratamento, né, pastor? Exatamente. De cura, de transformação. Lógico que Deus transforma o coração da pessoa imediatamente, mas nessa caminhada da vida, ele vai experimentando o agir de Deus na sua vida, que é o que nós conhecemos como o crescimento espiritual. É verdade. E pensando nisso, pastor, os espinhos da vida, esses cuidados da vida que muitas vezes penetram no coração, na mente da pessoa, trazendo muito prejuízo. Um neófito, um recém-convertido, se ele já é colocado num posto de liderança na igreja, quem são os prejudicados com isso? Os prejudicados são todas as partes, né? Todas as partes. Todas as partes, porque, veja, se a gente puder separar um pouco, Sim. O próprio rebanho, ele é prejudicado porque quando você não vê o fruto realizado na vida desse recém-convertido. Vamos trazer o exemplo do cantor lá, que se torna um cantor gospel, né? Se converteu, veio, aí todo mundo empolgado com essa novidade de vida, né? Com essa novidade empolgante, traz o homem, coloca lá no grupo de louvor, e as preocupações fazem com que ele volte para o prazer do mundo. E até, né, pastor, às vezes, pegando esse gancho do cantor, até na escolha das letras das músicas que ele irá cantar, se ele não tem um devido preparo, ele não vai saber distinguir qual letra realmente está de acordo com a palavra de Deus ou qual letra simplesmente é uma questão poética, uma questão bonitinha, né? Por quê, Fabrício? Você tocou num ponto muito interessante, porque ele precisa de embasamento teológico. Que quer dizer o quê? Embasamento na palavra, né? Teologia, palavra de Deus. Então ele precisa conhecer as doutrinas básicas da fé. Quando ele conhece, ele passa a ser transformado, não mais como um homem que tinha o foco para si, pegando o cantor, né? Porque senão as letras que ele vai compor vão continuar sendo letras do mundo, simplesmente com o foco humanista. Aliás, pergunta para mim e para você nessa manhã, estou dizendo algo estranho sobre letras de música nas nossas igrejas? Negativo. Muitas têm se tornado letras humanistas. Por quê? Porque o pessoal tirou o foco da adoração e coloca naquele momento que o foco ainda está nos prazeres e deleites e preocupações desse mundo.
E as pessoas transformam a adoração simplesmente num lugar de composição onde o centro é o ser humano. E aí, voltando sobre as partes danificadas, Fabrício, essa pessoa vai e tem uma queda no meio do caminho, onde ele precisaria, se ele estivesse, em particular, sendo tratado pelo povo de Deus, em particular, sem colocá-lo na liderança, ele seria tratado de modo privado. Mas como ele está lá na frente com foco, e se ele cai, aí machuca o rebanho, porque o rebanho se entristece. A liderança é prejudicada na dúvida, será que os nossos líderes tinham certeza do que estavam fazendo? Será que foi uma boa escolha? Ou seja, imputa dúvida sobre a liderança e a família desse rapaz, por exemplo, né, que a gente está dizendo aqui que é um cantor X. A família dessa pessoa é prejudicada porque as acusações vêm. E aí, hoje em dia, ainda mais sendo alguém famoso, as mídias sociais vão explodir, vão dizer, olha, o recém-convertido lá foi pego, por exemplo, bebendo num bar. Aí traz aquele escândalo à tona, a igreja de Cristo é manchada e fica é como se fosse uma granada lançada no meio e todo mundo sai ferido dessa história. É muito ruim, as partes são prejudicadas. Pastor, e para um recém-convertido? Lógico que ele está naquele momento... Primeiro amor. Primeiro amor, conhecendo o que realmente significa ter Deus na sua vida. O que ele precisa fazer para, nessa caminhada cristã, ele seguir de forma sadia, correta, ele tem que ser ávido por conhecimento, por crescimento, ele tem que buscar aprender mais a respeito da palavra de Deus? Como que é isso? Eu penso que todo recém-chegado, né, o neófito, o recém-convertido, o novo na fé, ele precisa se agarrar a esse primeiro amor mesmo. Mas eu quero deixar 3 aspectos aqui, 3 passos. Não vou dizer 5 passos para um novo da fé se tornar um expert na casa de Deus. Veja que pela experiência e pelo convívio com a palavra de Deus, a gente não pode dizer assim, não, só depois de 5 anos é que alguém pode assumir uma liderança. Estabelecer um prazo, né? O problema não é estabelecer prazo. Isso não é prazo que vai dizer se alguém dá fruto ou não. Porque no começo você até disse, tem gente aí, de repente, que tem 20 anos de igreja e parece um neófito. Ainda está no leitinho, né, pastor? É que o apóstolo Paulo vai dizer, né? Já era para vocês serem mestres e vocês estão ainda tomando leite espiritual, já era para estar comendo... Um alimento sólido, né? Uma feijoada de sábado como hoje, né? Daqui a pouco é benção, uma feijoada, quem sabe... Gente, o Fabrício vai me convidar para uma feijoada hoje. Opa, na conta do nosso presidente da UPH, o Renatão. Aí. Renatão, paga uma feijoada para a gente aí, Deus te abençoe. Brincadeira à parte, mas... precisa de um amadurecimento, assim como um bebê que vai crescendo e se acostumando com um alimento sólido. Isso depende de quanto é aplicado esse alimento na vida dele. Então, desses 3 aspectos que eu falei, o primeiro, mergulhe na palavra e na oração. O novo na fé, ele precisa conhecer o Deus da palavra, porque à medida que ele lê essa palavra lê o seu coração, corrige os seus caminhos e você se torna não mais alguém somente em novidade de vida, mas em experiência de vida. Então, Bíblia e oração, né? Como diz aquele cântico infantil que a gente canta até hoje, né? Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, veja, a aplicação é corretíssima. Se quiser crescer, se quiser ser alguém maduro, experiente. Esse é o primeiro aspecto. Todo novo na fé deve mergulhar na Bíblia e na oração. O segundo aspecto tenha essa atitude de ser guiado por aquilo que o Espírito Santo coloca no seu coração. Ou seja, alguns vão chamar de consciência, né? Mas para o novo na fé, e para mim e para você, Fabrício, eu chamo de guiados pelo Espírito. O próprio Novo Testamento vai dizer, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. O que é ser guiado pelo Espírito? É aquela voz que vem ao nosso coração quando a gente se depara, por exemplo, entre uma escolha ruim e uma escolha boa. E você diz, não, eu não devo fazer isso porque a palavra de Deus me ensina que é assim, assim, assim. Então eu não posso executar. Então, uma vez mergulhado na palavra, o Espírito Santo nos faz lembrar o que é correto ou não. Então, ouça a voz do Senhor, porque você, novo na fé, é alguém, a partir de então, guiado pelo Espírito. Eu lembro nessa parte aqui, Fabrício, de Lutero falando, né? Lutero dizia assim, eu achava que o velho homem se afogava nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar.
Então, ou seja, a palavra ali, quando a Bíblia nos diz que a gente deve mortificar a carne, ou seja, matar o velho homem, é assassinar mesmo. Ou seja, a cada dia a gente deve sublimar, né, a nossa carnalidade justamente por amor a Deus. Então, ser guiado pelo Espírito é a voz do Senhor falando ao nosso coração e dizendo, não faça. Ou faça, né? Quando é para ajudar alguém, a gente tem a consciência de que precisa estender a mão para o próximo. Isso é ouvir a voz do Espírito. Em terceiro, último lugar, cerque-se de pessoas experientes. Então, uma caminhada com pessoas experientes ajuda muito a você vamos dizer assim, errar menos, né? Ter um parceiro sábio e experimentado na fé. Exatamente. Então, buscar alguém que possa mentorear o seu coração. E aqui eu não quero dizer nada sobre, tem que ter um guia espiritual sobre a sua vida. Não é nada disso. Mas é alguém experiente na fé, que já tem uma caminhada, que possa te ajudar nas dificuldades que você já está passando. Se você procurar, por exemplo, os pastores da sua igreja, com certeza eles têm uma caminhada de experiência. Se nem sempre eles puderem te ajudar, os presbíteros, os diáconos, os professores de escola dominical, gente que vai poder cercar o seu coração e te dar bons conselhos. Então, palavra de Deus, voz do Espírito, oração e pessoas experientes ajudam o neófito. E, pastor, quando a gente fala na caminhada com algum irmão para estar auxiliando, é o que basicamente um pai faz com o filho. Exato. O pai tem experiência, já passou por tantas coisas, Exato. já passou pelos mesmos dilemas que o filho passou, e ali ele deve estar pronto para auxiliar o filho e conduzi-lo. Então, é nesse sentido, né, pastor, de ter alguém para te ajudar nessa caminhada cristã. E a gente sabe que nós não somos seres criados para viver isoladamente. Exato. Nós precisamos desse convívio coletivo, né? A própria carta aos Hebreus, ela vai nos dizer isso, que a gente não deve deixar de congregar, como estava acontecendo naquela época, costume de alguns. Não é o caso da pandemia, não, né? Pois é, a pandemia deixou muita gente confortável no seu sofá, né? Então, assim, já retomamos, a igreja já voltou, e tem gente que ainda está gostando muito do culto online. Ah, pastor, Cristo em casa. Não, querido, Cristo em casa também, mas na comunhão dos santos, que é um meio de graça. Então, você se cercar de pessoas, conviver na igreja e na fé, traz amadurecimento, porque é como uma floresta, uma árvore só está desprotegida, mas todas juntas se protegem do calor, recebem a chuva e a bênção juntos e dão frutos juntos. Então, assim, uma pessoa que resolve caminhar sozinha, e isso vai muito ao encontro de um tema aí, fica uma sugestão para amanhã ou depois, a questão dos desigrejados. Eles estão desprotegidos porque não caminham na fé com gente mais experiente. E o próprio apóstolo Paulo, só para concluir, Fabrício, ele vai dizer das suas igrejas, ele vai dizer, porque eu gerei a vocês como um pai que gera filhos. Então essa linguagem que às vezes a gente pega comum assim na igreja do evangeliquez, mas que parece clichê, mas que é bem verdade, pessoas devem gerar filhos espirituais. Então é uma preocupação. Por outro lado, a gente tem a preocupação com o neófito, deve existir no nosso meio a preocupação. Quantos filhos espirituais eu tenho gerado? Não posso ser um crente estéril, né? Estéril, exatamente. Então, assim, ovelha gera ovelha, pais espirituais que geram filhos na fé, isso é muito importante. E aí, se o neófito ele é gerado por alguém realmente de Deus e experiente, ele vai ter essa pessoa como líder, como uma referência, e amanhã ou depois ele vai poder gerar pessoas na fé também, como assumindo cargos de liderança e etc. Um dos perigos, pastor, que analisando o livro e o texto também de 1 Timóteo 3,4, seria o perigo da soberba, né? Como que seria, qual o efeito dessa soberba? Ela tem levado realmente ministros, líderes, cristãos ao declínio, à queda? Eu acho que o perigo do orgulho que leva ao declínio, que é o que diz o texto aqui que você acabou de citar, né? Para não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui? Isso acontece com o neófito se ele for colocado num cargo de liderança e por causa da sua falta de maturidade e experiência, ele ficar orgulhoso do tipo assim,
Vejam como em pouco tempo eu fui alçado a um cargo de liderança tão nobre dentro da igreja, e aí querendo dizer que, entre aspas, né, eu sou o cara, né? Esse orgulho enche o seu coração. E esse orgulho não vem de qualquer lugar não, né, pastor? Não, não vem. Quem caiu por causa do orgulho de querer ser maior que Deus, né? Exatamente. Então, por isso é que na segunda parte ele está dizendo assim, na condenação do diabo, ou seja, na mesma queda que o diabo teve. Agora, o que a gente precisa fazer uma distinção aqui? Que esse tipo de orgulho e esse tipo de queda, que é você ser alguém autônomo de Deus, ou seja, a autonomia, a sua própria lei, que foi o pecado do Éden, que foi Satanás quis que Adão e Eva incorressem na mesma queda que ele, que foi a autonomia de Deus, ou seja, estar afastado de Deus por causa do seu próprio orgulho. Não, peraí, quem disse que vocês vão morrer? Vocês podem ser igual a Deus. E Eva desejou isso, apresentou o fruto a Adão, e ele, no seu silêncio ali, né, na sua postura onde ele deveria ser o cabeça, ele incorre também no mesmo pecado, em querer ser alguém igual a Deus ou melhor que Deus. Então, essa condenação de Satanás, a gente precisa deixar isso claro aqui. Ela incorre para o neófito? Pode incorrer, claro, por causa da falta de maturidade. Mas se orgulhar e cair, pode ser com qualquer um de nós. Pode pegar qualquer um. Né? Qualquer um, até um experiente na fé, no momento em que, inclusive, ele possa continuar crescendo na liderança da igreja. Começa a assumir mais cargos, está fazendo trabalho, tudo funciona ao redor dele, e aí, daqui a pouco, mesmo ele tendo uma caminhada de 25, 30 anos na igreja, ele diz, né, o seu coração diz, eu sou o cara. Como Satanás disse, e veja que essa fala, ela arrasta pessoas, porque diz a palavra que Satanás levou com ele 1/3 dos anjos. Que estrago, né? Que estrago. Então, quer dizer, Deus, que é uma comunidade em si mesmo e que criou todos os seres para adorá-lo, né? Você vê que a questão do orgulho afetou até o reino celestial, porque por causa da queda e condenação de Satanás, não só Satanás caiu, como também 1/3 da comunidade ali dos anjos. Então não importa se é um adolescente, um jovem ou um homem já maduro, tem que tomar muito cuidado com a questão do orgulho, né, pastor? O orgulho é o pecado que afeta a todos, né? E que nos afasta da graça de Deus, né? Afasta da graça de Deus. Porque o que é, Fabrício, o reconhecimento da graça de Deus? O reconhecimento da graça de Deus é você assim, eu estou recebendo aquilo que eu não merecia. Exato. Primeiro passo, né? Primeiro passo, né? A graça é isso. Eu fui encontrado por um Deus amoroso que me entregou o tesouro da salvação que eu não merecia. Agora, o que é misericórdia? Misericórdia é eu, pobre, nu, humilhado pecador por mim mesmo que sou, recebo o amor de Deus e não recebo aquilo que eu merecia. Misericórdia é não ganhar aquilo que eu merecia, né? Ou seja, a condenação, aquilo que faz separação entre Deus e o homem é o pecado, e o pecado pela justiça de Deus, nós deveríamos ser condenados. E condenados à morte eterna. Mas pela misericórdia dele, né? Eu não recebi o que eu merecia, que era a condenação. Então, nesse primeiro passo, isso nos coloca numa posição de humilhação, de dizer, Senhor, tira de mim todo orgulho. Por isso que no Sermão do Monte, nosso Senhor Jesus disse, né, que bem-aventurado os humildes de espírito, né? Porque dos tais é o reino dos céus. Exato. Então, para ter uma experiência completa com Deus, precisamos ser humildes, reconhecendo que nós somos criaturas, que o amor de Deus nos colocou como alvo dele, mas que nós não somos merecedores, mas que pela sua imensa graça, bondade e amor, né, nos alcançou, nos transformou e nos deu uma nova perspectiva de vida, porque muitas vezes a gente tem uma visão de vida, uma visão muito horizontal, né, pastor? Uma visão muito superficial, sendo que, na verdade, nós somos seres espirituais. Exatamente. E o maior gozo, o que a gente passa aqui na Terra é um plus. É verdade. A maior grandeza da nossa vida será experimentada na eternidade. Agora, será que a pessoa está preocupada em se preparar para a eternidade? Ou ela está vivendo a vida, como diz, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E depois que eu fechar os olhos, ver o que acontece. Não, isso não pode ser assim, né, pastor? Porque essa preocupação com os espinhos que a gente falou, né? Quando a semente é plantada e a preocupação com as riquezas e os prazeres desse mundo, né? As preocupações desse mundo e as riquezas,
sufocam, né? Sufocam o coração e a pessoa acha que a sua vida, nessa linha da eternidade que Deus estabeleceu para todos os seres humanos. E aí, quando eu digo linha da eternidade, é porque existe a vida eterna, né? A alma, ela é imortal. Agora, existe a condenação e a morte eterna, onde a pessoa vai ser lançada por causa do seu pecado. E aquele que não foi encontrado pela graça e não recebe a Cristo Jesus, ela recebe a condenação. Ou seja, vai comparecer diante do Criador todo ser humano. Agora, nessa linha da eternidade, onde ele vai passar a eternidade é a pergunta. Quando você comparece diante do Criador, se você está lavado e remido no sangue de Jesus, revestido de Cristo, você passa a eternidade ao lado de Deus, novo céu e nova terra. Isso tem que ficar muito claro, o evangelho antigo tem que ser pregado. Se você não está em Cristo e não é nova criatura, a sua vida não se resume só a essa terra. Vai ter o outro lado, e se você não está em Cristo, condenação, lago de fogo, conhecido como inferno. Então, às vezes falta essa clareza da nossa parte de dizer a sua vida não está limitada a este mundo. E você tem uma escolha, você precisa estar ao lado de Jesus. Ou você está ao lado de Jesus ou você não está. Você está ao lado de Satanás. Aqui na Terra, a gente, com esforço, a gente chega a ser ali um homem nota 7, 8, mas lá na eternidade seremos pessoas nota 10, né? Assim, remidos em Cristo, remidos, nova transformados. Criatura, corpo glorificado, novinho em folha, né? E eu acredito muito na questão do novo céu e da nova terra, né? Na restauração de todas as coisas. Nós voltaremos àquilo que originalmente Deus propôs na criação do ser humano, que é um ser humano que vai ter funções, trabalho, novidade de vida, será uma cidade santa com todas as suas funções de adoração extrema, claro, estaremos na própria habitação que é o próprio Deus, mas eu acredito que será algo muito inimaginável ao pensamento do ser humano, mas a gente precisa estabelecer novo céu e nova terra, restauração de todas as coisas. E aí nós vamos ter trabalhos inimagináveis e funções que o ser humano nunca pensou em ter, mas isso é um outro assunto. O fato é o que você colocou. Não dá para resumir a vida nesse ponto de uma vida muito curta, efêmera, material, dizendo, o que eu tenho, deixa a vida me levar, o que eu tenho para viver aqui é um sopro, mas eu vou aproveitar o melhor dessa terra. O próprio Senhor Jesus vai dizer para aquele rico que disse, olha, eu estou colhendo muito, eu vou quebrar o meu celeiro, vou aumentar, vou construir celeiros novos e eu vou me regalar nas coisas, vou comer, vou beber e viver a riqueza dessa vida. Louco. Qual é a pergunta? Pode falar, Fabrício. Né? Mal sabe ele que estavam exigindo a alma dele naquele momento. Exatamente. Né? Jesus diz assim, louco, e se nessa noite o Criador, Deus pedir a sua alma? Não é isso? Porque bendito seja o nome do Senhor, diz lá Jó 1:27, né? O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. A teologia de Jó reconhece que Deus é quem dá a vida e tira a vida. Ok. Agora, nesse reconhecimento, aquele que tem a insanidade desse mundo de achar que as riquezas são tudo que podemos viver aqui nessa terra, Jesus está propondo para você nessa manhã, onde você vai estar do outro lado, né? E se o Criador pedir a sua alma daqui a 48 horas, ou seja, na verdade, Fabrício, todo mundo já pegou a senha, né? Está todo mundo na fila. Exatamente. Todos nós vamos partir um dia, morrer mesmo. A gente só não sabe a nossa vez. Mas o dia mais importante da sua vida é o último, que é quando você fecha os olhos nessa terra e comparece diante do Criador. Revestido de Cristo ou não? Eis a pergunta, né? Exato. Então, seja alguém maduro na fé e não limite sua vida às questões terrenas dessa terra. Voltando aqui um pouco mais para o livro, pastor, eu peguei uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz o seguinte: a imaturidade espiritual é o portal da soberba, e a soberba é o solo escorregadio do diabo. É verdade. Então, devemos tomar muito cuidado com essa questão da soberba, né, daquele engrandecimento, porque é o oposto da palavra de Deus. Se devemos nos esvaziarmos de nós mesmos para que
resplandeça a Deus na nossa vida, a soberba é o contrário de tudo isso, né? Então é muito perigoso o quanto que muitas vezes nós permitimos que o diabo venha com essa sementinha da soberba e fique ali plantando no nosso coração, seja na área profissional, seja na área espiritual, e às vezes seja até dentro da nossa própria casa, né? Exatamente. De queremos nos engrandecermos, acharmos que somos o tal, que temos a autoridade. Isso é o oposto da palavra de Deus, né? Exatamente, Fabrício, porque, voltando até um pouquinho antes do que você falou, não dá, gente, para desligar a vida espiritual de vida material. Exato. Né? O ser humano ele é um ser espiritual e um ser carnal ao mesmo tempo, porque vive das necessidades desse mundo, precisamos trabalhar, cuidar da família, comer e tudo mais. E quando você fala dessa questão da soberba, você percebe que as pessoas elas têm a tendência de fazer a separação das coisas. E isso é soberba. Quando se diz assim, por exemplo, Fabrício, olha, questão de fé é da sua vida privada. Então você não traz a sua questão de fé para o meio público. Guarde a sua fé para você. E a sua questão pública é a sua vida material, profissional. Então, quando as pessoas começam a incorrer nesse pecado da separação das coisas, dizer assim, ó, questão de vida secundária, né? Vida secundária ou vida secular, vida espiritual. Essa separação ela é muito perigosa. Sim. Porque a facilidade que o ser humano tem é de incorrer sempre para a carnalidade, dizendo, então isso aqui é secular. Eu faço o que eu quero com a minha vida de segunda a sábado. Domingo é vida espiritual. Aí eu volto para cá. Não dá. Não dá. As coisas estão entrelaçadas, elas estão tramadas, porque você é um ser que precisa, com a razão, praticar a sua vida para cuidar da sua família, mas com a sua fé, você crê que é possível cuidar dessa família porque Deus está cuidando de você. Agora, eu quero trazer alguns exemplos aqui da Bíblia, né? Pessoas que, num determinado momento, fizeram separação da vida material e vida espiritual e incorreram no muito grande, mesmo sendo maduras na fé, caíram por causa da soberba escorregadia, do orgulho. Por exemplo, Rei Davi. Rei Davi, a gente precisa voltar lá. Quando ele já estava com o seu reino estabelecido, ele já era o rei, e aí o seu exército, ou seja, a linha de frente ali que guardava o povo, e a gente precisa lembrar de um dos seus melhores amigos, Urias, que era um dos comandantes ali, um capitão, estava na frente de batalha. Davi estava caminhando pelo solo escorregadio do orgulho e da soberba. Porque quando era para ele ser o líder e estar liderando aquela batalha, ou seja, ele está lá no campo trabalhando e espiritualmente pedindo orientação de Deus para que aquela batalha fosse vencida pelo Senhor, ele estava se regalando ali no trono, no seu terraço, e foi quando ele viu Batseba. E através daquela visão escorregadia, se ele estivesse conectado com o chamado do Senhor, vida material e vida espiritual conectadas, ali dizendo, não, eu sou alguém que foi colocado como rei por Deus, então eu preciso executar aquilo que Deus mandou, que eu cuidasse do povo e fosse um rei digno de estar ali na frente de batalha também, cuidando do meu rebanho, esse rebanho aí que Deus me entregou. E aí, como líder, ele não estaria preocupado com as outras coisas. O que aconteceu, Fabrício? Porque ele estava olhando para a carnalidade da vida, ele deixou que uma janela para o pecado se abrisse no seu coração, ao ver ali Batseba tomando banho, desejou aquela mulher. Ou seja, se a cabeça dele estivesse preocupada com as coisas de Deus, que era vencer a batalha do povo, ele não teria tempo para ficar olhando... Ele estaria distraído com essas questões, né? Na internet do tempo, buscando outras coisas. Na internet daquele tempo, olhando para onde ele não devia estar olhando. Então, hoje a gente diz assim, não, mas aquele tempo foi um outro tempo de Davi, né? Não, mas é igualzinho. Se você estiver distraído das coisas que Deus pediu para você fazer, você pode estar fazendo um doom scrolling aí, de repente, e vai acabar olhando, sinceramente, homem de Deus, uma pornografia. Aí você abre uma janela no teu coração que não precisava, porque se você estivesse olhando para onde você deveria, você não estaria incorrendo na sua... Porque qual foi o pecado de Davi aí? É por trás do desejo sexual. Eu posso. Eu sou o rei desse lugar. Cobiça, né? O desejo de ter posse de tudo, né? Exato. Sabe por quê? Porque o profeta Natan, para falar com ele, teve que usar toda uma parábola de poder, né?
de um homem rico que pegou o animalzinho do mais pobre e acabou oferecendo para o viajante. Ou seja, esse homem é você, rei Davi. Você que está tomando aquilo que não devia, do seu melhor amigo. E essa soberba de Davi em dizer assim, eu posso, eu sou o rei, ele foi lá e tomou a mulher do seu melhor amigo. Porque assim, num determinado limite, ele como um homem experiente, maduro na fé, ele podia ter olhado e dito assim, não, peraí, isso é pecado. É a mulher do meu melhor amigo, preciso me arrepender. Mas ele não só, pensando no seu desejo do olhar, ele concretiza a sua carnalidade dizendo assim, ó, o seu pecado, vai lá, manda chamar e eu vou me deitar com ela, porque eu posso. E aí é o solo escorregadio do orgulho e da soberba. Do orgulho e da soberba. E, pastor, para a pessoa que é recém-convertida, que já passou pela experiência da conversão, na luta entre a carne e o espírito, vai prevalecer qual? A que está mais alimentada. Exatamente. Então, se a pessoa alimenta mais o espírito, o lado espiritual vai prevalecer. Agora, se o lado espiritual está amênico, pouco alimentado, o que vai acontecer? A carne prevalece, né, pastor? Com certeza. Não tem jeito. E a gente conversando, pastor, eu lembrei de Gálatas 5:22. Opa! Né, Bênção. que diz a respeito do fruto do Espírito. Uhum. Então, meu irmão, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Exato. Com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Uhum. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Uhum. Então, pastor, nessa caminhada espiritual que nós temos com Deus, o fruto do Espírito deve ser reflexo de tudo que nós fazemos. Ele deve brotar, né, Deve Fabrício? brotar. Deve brotar. Agora, você trouxe um texto muito interessante, Fabrício, porque, veja, o apóstolo Paulo vai dizer, mas o fruto do Espírito é. Então, ele é um só. É um só. Ele é um só, e você imagina um fruto com várias vitaminas, com várias qualidades, nutrientes que alimentam o espírito. E dentro, então assim, para aquele que diz assim, ó, eu até sou um cara alegre, mas esse negócio de ter mansidão, domínio próprio, não é comigo, não. Eu já ouvi uma pessoa... Minha natureza não é para isso, né? Eu já ouvi uma pessoa dizer assim, eu sou crente, mas não sou bobo. Então, aí alguém já disse assim, Fabrício, a última coisa que se converte na vida do neófito é o bolso. É o escorpião, né? Começa a ofertar, mas eu ouso dizer que não. Eu acho que a última coisa que se converte, aí até em gente mais madura, é o volante. Porque no trânsito você conhece muita gente, né? O cara está ali dirigindo e faz cada besteira e parece que... tem um desenho antigo da Disney que é o Pateta entra no carro, se transforma, vira uma outra pessoa. Quando ele é pedestre, ele é uma pessoa mansa e por aí vai. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso está relacionado ao domínio próprio e à mansidão, né? Então, muita gente quer... Não, eu tenho o fruto do Espírito, mas, ó, não pisa no meu calo. Não pisa no meu calo, né? Então, não pode ser assim. O fruto do Espírito, uma vez sendo você dominado pelo Espírito de Deus, ele é um só. E ele é repleto desses nutrientes aqui. Então, o que aconteceu com Davi lá? Davi realmente estava enfraquecido por aquilo que você falou. Ele estava anêmico na sua espiritualidade. Anemia que ele estava tendo espiritual, porque ele não consultou a Deus se ele devia ou não estar naquela batalha. Porque certamente Deus diria, vá para a batalha e conduza o seu exército. E ali Deus estaria com ele. Outro pecado que ele incorreu foi quando ele foi levantar o censo do povo, e Deus não... É o pecado do orgulho e da soberba para dizer qual é o número do meu povo, né? Ou seja, o rebanho é de Deus. E aí eu penso nisso, até a gente como presbiteriano calvinista aqui nessa manhã, a gente fica muito preocupado, né? Dizendo assim, então Deus vai chamar, então a gente não precisa pregar. Será que é isso, gente? Não é. Sabe por quê, Fabrício? Eu gosto de dizer o seguinte, a gente não é do RH de Deus. A gente não é da contabilidade. Não é nossa competência. Não é nossa competência ficar contando quem é ou quem não é. Deixa que Deus faz essa contabilidade, porque senão a gente incorre no mesmo orgulho e soberba de dizer, é isso aí, esse é o povo de Deus, nós somos predestinados. Contudo, você precisa ser
do propaganda e marketing do reino de Deus. Meu irmão, prega a palavra e deixa que Deus vai fazer a obra. Porque se a gente for ficar contando quem é e quem não é, nós estamos fritos. E esse é um pecado de orgulho e soberba em que Davi incorreu. Ele queria contar quem era do povo. Então a gente precisa abraçar a todos, pregar o evangelho a todos e deixa que Deus faz a obra. E na maturidade experiencial, né, você vai conhecendo as pessoas que podem ser alçadas a um cargo de liderança, por exemplo. E na nossa vida profissional, muitas vezes nos empenhamos para crescer profissionalmente, para nos desenvolvermos. Muito mais deveríamos desejar espiritualmente, né, pastor? Não esquecer de ter a busca diária, constante, em conhecer mais a palavra de Deus, em estar em oração. Uns dias atrás, estávamos num grupo pela internet fazendo estudo bíblico, né? E o presbítero Dias, que é da IPO, ele disse o seguinte: o que sou mais antigo, a gente sempre recomenda um tratamento, né? O BO. Bíblia e oração. E oração, né? Bíblia e oração. Vitamina BO. Vitamina BO. Tem que ter. Você me lembrou o Juniores 4 aqui, que é a turminha que eu dou aula aqui também. Eu revezo com a turma ali do Pinheiros Infância. E aí eu apresentei essa vitamina para eles logo no começo do ano. Vocês sabem o que é vitamina BO? E aí a gente desenvolveu. Daqui a pouco, Fabrício, o Felipe, que é filho do nosso irmão William, que canta no louvor, ele disse assim: pastor, e se a gente acrescentar umas qualidades para essa vitamina? Eu falei: diga, Felipe, o que você quer? Essa vitamina podia ser vitamina bola. Eu falei: como assim vitamina bola, Felipe? E aí ele disse: é Bíblia, oração, louvor e adoração. Eu achei fantástico, porque é reflexo das crianças que já estão amadurecendo, dizendo: quando eu mergulho na Bíblia e na oração, a minha vida se torna para a glória de Deus, porque é louvor e adoração, é toda honra a Ele, né? E essa é a finalidade da nossa criação, né? Da nossa criação. Queria trazer, por último, um último exemplo assim, de queda por causa de soberba e orgulho. Sim. Se você abrir a sua Bíblia lá em Juízes 11, você vai ver um personagem chamado Jefté. Jefté foi alguém estabelecido por Deus que, por graça e misericórdia, foi tirado da marginalidade. Como assim da marginalidade, pastor? Ele era filho de uma prostituta. Gileade, o seu pai, que dá nome à localização, inclusive, né, a localização de Gileade. Gileade foi seu pai, só que Gileade teve uma relação fora do casamento com uma prostituta e nasceu Jefté. Como Gileade teve outros filhos e esses filhos cresceram, eles disseram para Jefté: você não faz parte da nossa família. Você é um filho bastardo. E expulsaram Jefté da sua terra. Só que diz a palavra que Deus deu um dom para ele, porque ele era um homem valente. E aí, quando os amonitas vieram em guerra contra os filhos de Gileade, aqueles irmãos não conseguiram derrotar os amonitas. Tiveram que recorrer a quem? A Jefté. Olha, governa sobre nós. Então Deus deu um dom para ele, deu um ministério. Encontrado pela graça e misericórdia, ele foi tirado da marginalidade, ou seja, das trevas do pecado, lá onde tinha sido desconsiderado alguém impuro, ele é trazido de novo para o meio do povo de Deus. Então, isso vai demonstrando até uma caminhada de um neófito, né? Alguém que é trazido de volta, alguém que se converte, e alguém que passou a conhecer a palavra, porque a primeira coisa que Jefté faz, antes de partir para a guerra, ele prega a palavra todinha para os amonitas. Ele chega lá e diz assim: olha, vocês conhecem a história do povo de Israel. O povo de Israel foi liberto do Egito. Faraó sofreu. Tudo que aconteceu. Então, por favor, nós estamos em nome do Deus, o Senhor dos Exércitos. Não batalhem contra nós, porque vocês sabem que vão ser derrotados. Aí isso acontece, ele prega a palavra. Então, o que diz isso para mim e para você? Encontrados pela graça, pela misericórdia, nós temos que ter a humildade de pregar a palavra como pacificadores. Então, Jefté foi um pacificador, ele pregou a palavra, Fabrício. E depois que ele pregou a palavra de pacificação, os amonitas não aceitaram. E ele teve que ir para a guerra. Quando ele foi para a guerra, aí o pecado do orgulho e da soberba entrou no coração de Jefté. Quando ele disse assim: se o Senhor me entregar os amonitas, e Deus já tinha dito para ele que ia entregar os amonitas nas suas mãos. Ele diz assim: se o Senhor me entregar os amonitas, eu vou fazer a melhor adoração. Eu vou fazer o que ninguém nunca fez. Aliás, eu vou trazer o foco da glória de Deus para mim. Eu estou parafraseando o texto.
quando ele diz assim: o primeiro que sair da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar vitorioso da batalha, essa pessoa eu vou oferecer em holocausto ao Senhor. E Deus não havia pedido isso. E nesse orgulho da soberba, a sua queda, quando ele volta, Deus não tinha pedido isso. Aliás, Deus abomina o sacrifício humano. E a única vez que Deus pediu o sacrifício humano foi para Abraão, para testar a sua fé. Ele não deixou com que Abraão executasse a morte do seu filho Isaque ali, e disse: olha, não, era uma representação do que o próprio Deus faria na cruz do Calvário. E desse momento, quando Jefté volta vitorioso da batalha, ele traz ali, quando ele vem, a sua filha sai, única filha, ele não tinha outros filhos, sai dançando e tocando tamborim para celebrar a vitória do pai. Qual é o pecado da soberba ali? Jefté achou, ele nunca tinha imaginado que a sua filha sairia primeiro. Qual era o costume da época? Um servo, o menor da casa, saía correndo ao encontro do comandante vitorioso para pegar a mensagem de vitória ou derrota, né? E trazer essa mensagem de volta para casa. E ele achou que quem sairia da sua casa primeiro seria um escravo seu, um servo seu. Ou seja, o seu orgulho, a sua soberba, foi fazer uma adoração, vamos dizer assim, um show pirotécnico, né? Porque o holocausto é queima total, é sacrifício e queima. Um show pirotécnico às custas de alguém menor. E aí ele faz isso, com a sua soberba, ele acaba tendo que sacrificar a sua própria filha. Ou seja, cuidado com aquilo que Deus coloca no seu coração como chamado e liderança, para você não trazer o foco da glória de Deus para você, porque a glória é exclusiva de Deus. Amém. É isso. Pastor, o tempo urge. Boa, agradecemos demais a tua presença, pastor Vinícius, aqui conosco. Bênção de demais. aceitar o convite e que estará conosco também nos próximos programas. Estamos aí no MENAP agora, todo segundo sábado, né? Exatamente. Bênção então, de Deus. Considerações finais, pastor, referente ao tema, referente a tudo que a gente conversou hoje. O neófito é aquele que precisa de uma caminhada. Essa caminhada não está delimitada por um tempo específico. A igreja não pode determinar o tempo. É 1 ano, é 5 anos. Mas ela é necessária. O que vai dizer quanto tempo vai ser essa sua caminhada é o quanto você mergulha na palavra de Deus e na oração. Como você disse, né, Fabrício? Quanto mais nós mergulhamos na nossa vida profissional, mais rápido nós crescemos. Não é isso? Se eu estudo mais, eu cresço mais rápido profissionalmente. Se você estuda mais a palavra de Deus, você cresce e amadurece mais rápido. Então, procure caminhar com pessoas experientes, procure mergulhar na palavra de Deus e seja alguém humilde em se submeter à liderança. Então, considerações finais: o novo na fé é aquele que pode assumir a liderança, sim, a partir do momento em que isso ficar muito claro pelos frutos do Espírito que serão gerados na sua vida. Então, é isso, uma caminhada. Ela pode ser 1 ano, pode ser 2, pode ser 5, pode ser até 20, né? Às vezes a pessoa demora um pouquinho mais para amadurecer na fé, mas isso depende da tua intensidade de relacionamento com Deus. Outra coisa: pastor, me converti ontem, mas eu li o Evangelho de João. Querido, aplique o Evangelho de João todinho na sua vida e você vai ser alguém no seu nível experiente na fé para abençoar outras vidas. Leia, viva e compartilhe a palavra de Deus. É isso. Amém. Agradecemos a todos que nos acompanham pela IPPTV. O programa MENAP é um programa da UPH, o trabalho masculino aqui da Igreja de Pinheiros. Então, que você tenha um abençoado final de semana. Agradecemos a todos e deixamos também aqui o convite. No último sábado do mês, dia 29, teremos presencialmente aqui na igreja o Café dos Homens. Então, você, mulher, coloque seu marido para fora da cama, acordar cedo, venha tomar um café aqui conosco, assistir uma palestra, que vai ser muito bom. Então, um grande abraço a todos e fiquem com Deus.